Vamos agora ao contato com o nosso companheiro Ronei Costa Martins Silva, arquiteto e urbanista, já está conosco, posicionado e aqui no nosso Farol de Limeira. Ronei, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Bom dia, um abraço, meu amigo. Olá, Beto, bom dia, como vai? Está me ouvindo bem? Tudo bem, agora você está regulando a sua câmera aí enquanto eu te vejo. E, bom, Ronei, bom tê-lo aqui conosco e ontem tive o privilégio aqui de entrevistar o Marcelo Voit Bianchi, autor do livro Capo da Máfia, um sujeito extraordinário, inteligentíssimo. Ronei, mas aí ficamos passeando pela cultura europeia, mais especificamente italiana. E num dado momento, nós, falando sobre artes, eu falei, olha, a Itália contribuiu em muitos aspectos artísticos, no direito, né, que a gente sabe, o direito canônico, o direito romano, etc. E aí falamos de vários aspectos também dessa contribuição artística. Ele falou de Veneza, falamos de Milão, de Florença. E embarquei nesse tema exatamente para pedir para você que falasse um pouco mais da contribuição italiana na arquitetura. Existe, como em outros setores, essa contribuição também, Ronei? Sem dúvida, Beto, sem dúvida. A contribuição da arquitetura italiana ela é indispensável para o mundo, para o planeta, para a cultura contemporânea. Mas é importante lembrar que nós, na arquitetura, chamamos de arquitetura romana, porque a Itália se consolida como país a partir do final do século XIX, não é? Então, na arquitetura, a terminologia correta para nós é a arquitetura romana, o que é a mesma coisa, não é? É só uma questão de terminologia para a gente localizar a data da formação do Estado-nação Itália. Enfim, Beto, eu lembro aqui de alguns elementos que são indispensáveis para nós. Por exemplo, a invenção do arco romano, as construções, os arcos, não é? Os arcos das janelas, das pontes, os arcos criados para vencer vãos entre um pilar e outro. É uma invenção romana, não é? As termas romanas, não é? Os banhos termais, é uma invenção romana. Os aquedutos, não é? Para o transporte de água potável até a cidade, o que foi um grande invento para que as pessoas pudessem morar nas cidades com qualidade, não é? Com saneamento, com água potável, enfim. São inúmeros avanços na construção e na arquitetura que até hoje nós, como arquitetos, nos utilizamos, experimentamos destes avanços que foram criados, descobertos, inventados pelos romanos, pela arquitetura romana, pela arquitetura italiana. De fato, a contribuição é inestimável. Vale lembrar, Beto, que o Barroco nasceu em Roma, nasceu na região onde hoje é a Itália. É um estilo arquitetônico, mas não só arquitetônico, né? Um estilo artístico, que nasceu para combater a reforma protestante. Nós chamamos o Barroco de estilo da Contra-Reforma. E foi uma invenção da igreja, da sociedade naquela época, situada onde hoje é a Itália. Portanto, a contribuição é inúmera e inestimável, sem dúvida. Essa do Barroco aí, eu não tinha notícia disso não. Na Contra-Reforma, Ronei, achei interessante esse aspecto. Sem dúvida. O Barroco é uma invenção, uma criação da própria igreja para poder combater o avanço das ideias de Lutero, não é? Da reforma protestante. Perceba que a riqueza, a profusão de formas, de elementos e a riqueza das igrejas barrocas é exatamente para combater as ideias de Lutero que basearam a reforma protestante. O barroco é conhecido como o estilo da Contra-Reforma. Por isso, assim, da profusão de imagens sacras, principalmente, Ronei? Exatamente, Beto, exatamente. A profusão de formas, de elementos. É um estilo bastante teatral, bastante visual. Isso. A ideia é encher os olhos das pessoas, para que elas possam manter-se dentro da Igreja Católica e ignorar a Contra-Reforma. Aliás, ignorar a reforma protestante em si. Que não tem nada a ver com... muito interessante. Que não tem nada a ver com o tal do rococó, né? O rococó é um avanço do barroco. Tem a ver também. O rococó é um estilo artístico que vem depois do barroco e que ele tem outros elementos que é uma espécie de continuidade do barroco, não é? Um aperfeiçoamento do barroco.
Mas ele tem uma conexão, sim. Barroco e Rococó têm uma conexão. Ronei, deixa eu te No perguntar. Barroco, Ah, a utilização do ouro, dos adornos dourados, ela é mais intensa do que no Rococó. tá, deixa eu te perguntar agora mais assim, diretamente. Quando a gente fala em obras artísticas de, de grande visão lá na Itália, por exemplo, que são conhecidas internacionalmente, a gente se lembra imediatamente da Torre de Pisa, mas as igrejas, né, a Itália, até porque está lá o Vaticano e tudo mais, as igrejas italianas, você já conseguiu fazer algum estudo sobre essas linhas que elas devem ter sido construídas ao longo dos anos? Elas possuem uma característica única ou elas foram variando também conforme os movimentos artísticos? Ô Beto, a pergunta é excelente. A primeira questão fundamental, antes de responder a sua pergunta, é o seguinte: é preciso, Beto, dizermos que não dá para estudar a arquitetura sem estudar as igrejas. Porque as igrejas, a construção das igrejas, ela é determinante para o conhecimento da história da humanidade. Veja, Beto, dá para conhecer a música clássica sem conhecer as obras concebidas para as missas? Johann Sebastian Bach, por exemplo, compunha para as missas, para as celebrações nas igrejas. Assim é com a arte. Dá para imaginar Michelangelo sem olhar para a Capela Sistina? Não dá. A igreja sempre foi a grande patrocinadora das artes e da arquitetura. A maior catedral que nós conhecemos, por exemplo, na Espanha, é a Catedral da Sagrada Família de Gaudí. Dá para imaginar o grande arquiteto catalão, Gaudí, sem a Catedral da Sagrada Família? Não dá. Portanto, é importante pontuar que é a igreja a grande patrocinadora das artes durante a história da humanidade. Bom, feito este apontamento, agora eu respondo a sua pergunta. Beto, a igreja ela possui um estilo arquitetônico vinculado a cada época. Então, se nós estamos na época do Barroco, as igrejas serão barrocas. Se nós estamos na época do Renascimento, no estilo arquitetônico Renascimento, as igrejas serão renascentistas. Se nós estamos na época do modernismo, as igrejas serão modernas. Hoje, como nós estamos no momento contemporâneo, não é, numa espécie de pós-modernismo, as igrejas adquirem esta característica. Portanto, a igreja ela não traz para si um único estilo arquitetônico durante toda a sua história. Não. Ela se adapta ao estilo de cada época. E aí, durante toda a história da arquitetura, nós vamos perceber essa evolução estudando cada uma destas catedrais, destas igrejas, que são filhas do seu tempo, não é? Ou seja, contemporâneas. Me lembrando de um filme, aliás, devo ter visto esse filme umas 4, 5 vezes, acho que O Inferno, se não me engano. O Inferno que há todo um roteiro por onde se passa a trama desse filme, principalmente por 4 igrejas exatamente no Vaticano. E cada qual com as suas características. E se não me engano, nesse filme, há situações também sobre o Dante Alighieri, né? Eu não lembro desse filme, mas é do Dan Brown essa história, né? Eu li o Código da Vinci, e me parece que esse filme, essa história é a continuidade do Código da Vinci. Mas eu acabei não assistindo esse filme, Beto, não conheço. Mas é muito interessante porque ele vai exatamente em busca dessas características. Bom, e ontem nós falamos muito sobre a questão da máfia, e eu queria te perguntar, não tem nada a ver com a arquitetura, mas ele disse o seguinte, que a máfia também, ela cuidava, né? Claro, cuidava, entre aspas, né? Das famílias, de alguns estabelecimentos, etc. Você tem alguma notícia que a máfia possa ter interferido também no mundo das artes, no mundo da arquitetura, Ronei? Eu não tenho essa notícia, Beto, mas eu tenho a sensação de que a máfia italiana sempre esteve muito próxima dos produtores das artes, não é? Ela também, eu tenho a sensação de que ela deva ter sido, em algum momento, patrocinadora das artes. Mas eu não tenho como afirmar isso categoricamente. Isso, para mim, é apenas uma suspeita, uma ideia. Mas a história da máfia italiana, ela é sempre muito instigante, não é? Exato, o poderoso chefão para nós é o concurso, né? E o Marcelo, e sobre isso aí o Marcelo Voit Bianchi me falou, né, um particular, as obras de arte, né, que também eram usadas até para lavagem de dinheiro, né, Ronei? Quer dizer, eles investiam também colecionando obras de arte, né? Ah, sem dúvida, não é?
Até porque as obras de arte é muito difícil você mensurar um valor financeiro para elas, né? Ela tem um valor de fetiche, um Sim. valor simbólico, que extrapola o valor material. As obras de arte, de fato, elas são um elemento interessante para quem quer lavar dinheiro, porque não dá para você mensurar um custo para ela. Você pode dizer que ela custa 1 milhão ou 10 milhões. Tá certo. Bom, eu tenho uma última pergunta para te fazer. Antes disso, né, sobre obras de arte, sobre leilão. Você sabe que ontem eu fiquei impressionado, né? Foi vendido por cerca de US$ 17.000 um kit vampiro. Impressionante. Você chegou a ver isso ou não, Rony? Não, não vi, mas já me É, espanto. é um kit contra vampiros, né? Na verdade, é uma mala do século passado, começo do século passado, que continha Bíblia, continha 2 revólveres com balas de prata, continha uma pequena cunha, um martelo, né, para que fosse morto aí o vampiro, e alcançou esse valor de US$ 17.000. Você vê que não é brincadeira, e antigamente, principalmente lá na Romênia, né, tem muitas histórias, muita crença a respeito de vampiros. Mas, para a gente concluir, nós estamos falando de igrejas, nós estamos falando de obras que certamente demoraram muitos e muitos anos para serem edificadas, né, ou finalizadas. Qual que é a sensação de um arquiteto quando ele começa a ver a dimensão da sua vida e começa a ver que a sua obra pode ser que não seja concluída nessa existência, Rony? Deve dar uma angústia danada, não dá não? Tem que ter um sentimento de desprendimento, de anulação do próprio ego Sim. e entender que aquela concepção não lhe pertence. É algo bastante interessante. Eu faço projetos que eu não tenho expectativa de vê-los também. E a ideia é que isto ficará para a posteridade. Agora, tem algo, Beto, que é bastante interessante para o arquiteto. A ideia de que depois que a gente deixar de existir, depois que morrermos, a obra continuará. Então, de algum modo, nós passaremos a existir na obra que concebemos. Portanto, é uma perspectiva de eternidade também para o arquiteto, para quem cria as obras. Portanto, é uma ideia bastante sedutora, num primeiro momento, e uma ideia de desprendimento, na medida em que nós não poderemos vê-la construída. Mas é apaixonante, Beto. A arquitetura é algo apaixonante. Toda vez que eu encontro um jovem em fase de vestibular, eu empenho todas as minhas energias para convencê-lo a fazer arquitetura. Tamanha a paixão e tamanho a profusão de conhecimento que esta área da ciência humana nos permite. A arquitetura, de fato, é apaixonante. Perfeito. Aliás, a gente deve plantar árvores para que façam sombra para os nossos filhos, né? E não para nós mesmos, né? Esse é o conceito, né? Da vida. Bom, avisando você e todos aqueles que nos Exatamente. acompanham também, hoje a gravação do nosso Debate Farol Mulheres, viu, Rony? Aqui a coisa vai pegar também do lado feminino e convido a sua audiência, suas observações também. Por enquanto, meu caro Rony, quero agradecer muitíssimo aí a sua contribuição. Tenha uma excelente sequência de semana e até uma próxima oportunidade. Olha, gostei daquele relógio do sol, viu? A bateria dura 8 bilhões de anos. Bacana, bacana. Não vai acabar tão cedo. Não vai acabar tão cedo. Roberto, com o Farol Mulheres, o debate Mulheres, o Farol de Limeira está se consolidando como um dos principais veículos de comunicação de Limeira e região. E eu faço votos de que ele continue se expandindo para oferecer para a cidade informação de conteúdo, para que nós possamos crescer no espírito crítico e com condições para olhar para a nossa sociedade com um olhar mais aprimorado, com um olhar mais terno, mais cuidadoso, e para que todos nós possamos evoluir. E eu entendo que essa é a missão do Farol, e a cada produto, a cada, a cada meio que o Farol de Limeira lança, ele se consolida na cidade como um dos principais veículos de comunicação. Eu espero que ele continue assim. Meu desejo Bacana, é vida longa ao Farol de Limeira. Um grande bacana. abraço. Fica bem. Obrigado. Obrigado, Tchau. Rony. Grande abraço. Rony, pai do Benício. Muito bem.